Salve, Atmosfera, tudo bem com vocês? Feliz 2024, super atrasado e me desculpe pelo sumiço, né? Foi por uma boa causa, como vocês já devem saber, né? Eu tinha que tirar uma certificação de TI para o trabalho e, só quem já esteve nessa situação sabe o quão estressante isso pode ser. Mas foi tudo bem, eu consegui e agora voltamos à programação normal do canal. Esse vai ser um episódio Drops que vai trazer novidades de dezembro e janeiro, então fica aqui o recado, tá? Nem tudo do que eu vou falar aqui é tão novidade assim, tá? Eu vou falar de coisas que aconteceram em dezembro, então pode ser que não seja exatamente uma notícia nova para você, mas eu acredito que possa vir a ser útil para, quem não está acompanhando a cena aí tão de perto. E já que temos um monte de assunto para falar, já fica aquele convite amigável de sempre, né? Se você gostar do que vai ver aqui, por favor, deixa um like, se inscreve no canal, considere tornar-se um membro e compartilhar esse conteúdo com seus amigos, afinal, isso é fundamental para a sobrevivência do canal no YouTube. E bom, vamos ao que interessa, já que tem assunto pra caramba durante esses 2 meses para falar. Lançado agora em 14 de dezembro, chegou na Steam Tameshi, que é um shmup que conta com pixel art bonita, bastante focada no estilo retro e a ação é frenética, bem parecida aí com algo que você vai ver nos bullet hells mais modernos. Eu não tive a chance de jogar ele ainda, mas eu vou dedicar uma atenção para ele em breve porque ele parece bem interessante e o preço também está muito bom. Do mesmo autor de Tameshi surgiu no Twitter um vídeo de Chroma Cell, que dessa vez é um shmup horizontal. Não tem muita informação ainda, mas também vale a pena ficar de olho. Segundo o autor, o jogo vai ser lançado para PC e Switch. Lembra que ano passado começou a aparecer um monte de rail shmup interessante? Pois é, esse aqui é mais um. Mirage Feathers tem uma pixel art bem bonita e um sistema de lock-on que lembra um pouquinho a série Ray. O jogo parece ter uma boa variedade de estágios e ação bem furiosa, e não tem data de lançamento ainda, mas segundo a página deles do Steam, deve acontecer em algum momento de 2024 ainda. E emular console antigo dá um certo trabalho, certo? Microcomputador antigo dá mais trabalho ainda. E bom, quando a gente está falando de microcomputador japonês que a gente do ocidente nunca teve acesso, aí sim pode vir a ser um pesadelo. E bom, pensando nisso que a Project Egg começou uma série de lançamentos para Switch, chamados Egg Console, trazendo para o portátil da Nintendo o serviço de jogos que já existem no PC. O shmup que apareceu nesse serviço recentemente é o Sylphid, um clássico dos anos 80 da Game Arts, e essa versão que entrou no Egg Console é a versão de PC 88. Esse é apenas um dos muitos jogos que devem ser disponibilizados nesse serviço, já que no portfólio deles tem muitos títulos de MSX, X68000, PC98 e PC88. E lembra do Akira Goya? O cara que mandou eu me catar quando eu pedi uma cópia do Death Ephemera? Então, ele finalmente lançou o seu jogo novo na Steam, de nome Angel at Dusk. Esse jogo estava em promoção por muito tempo e tinha gente que até achou que não ia mais ser lançado, mas pelo visto, esse dia chegou. Angel at Dusk segue muito a linha dos jogos do Akira Goya, os jogos anteriores dele, com inimigos biológicos e que ele vem trabalhando aí desde a época do Death Ephemera, esse estilo.
Eu também não joguei ainda End of Dusk, mas pretendo porque ele parece bem interessante e já está disponível para venda na Steam. Outro jogo que entrou no meu radar aqui ano passado, inclusive já falei dele aqui no canal, é o Shellan Force, que deve sair para Switch e parece muito com um jogo de NES com esteroides. Dá para notar assim uma influência fortíssima dos estágios verticais de Salamander nesse jogo, né? Mas assim, os autores incluíram elementos novos, principalmente armas novas, então não é tão similar assim. Eu tô bem curioso com relação ao Shellan Force e, pelo visto, a espera não deve ser longa, porque o lançamento está previsto para fevereiro de 2024. E vamos falar da série Arcade Archives, que dessa vez trouxe um run and gun meio obscuro, mas muito bom para a biblioteca. Mystic Warriors é um jogo da Konami muito parecido com Sunset Riders, e não seria exagero nenhum, inclusive, né, dizer que trata-se de um Sunset Riders de ninja. E sim, isso pode ser considerado um elogio. Por algum motivo, o jogo não teve o mesmo sucesso que o irmão mais velho, né, e acabou caindo meio que no esquecimento, mas você pode jogar ele agora via o serviço Arcade Archives e, claro, também no bom e velho Money. E vem aí mais um jogo da série Saturn Tribute, pela City Connection. Dessa vez o jogo escolhido é Assault Suit Lenus 2, exclusivo de Saturn, e é a primeira vez que esse capítulo da série ganha um port para outros consoles. O lançamento vai ocorrer para todas as plataformas domésticas, incluindo as versões físicas para PlayStation 5 e Switch, que além do jogo vem com aquele monte de item de coleção, feito cartões, fotos, CD, etc. O que me desanima um pouco é saber que ainda vai ser usado o Zebra Engine, e que isso pode adicionar um input lag meio incômodo no jogo. Mas, verdade seja dita, a Lenus 2 não é aí um jogo tão sensível a esse tipo de problema, né? Ele é um side-scrolling, é um shmup side-scrolling running gun, não vai ser tão similar assim com o problema que o input lag causa nos shmups tradicionais. Pode ser que não influencie muito a jogabilidade, mas isso a gente só vai ficar sabendo quando a gente jogar. O lançamento deve ocorrer em 25 de abril de 2024. E esse aqui é um daqueles lançamentos que me fizeram me sentir velho, né? No ano de 2013 eu fui um dos malucos que pegou um Ouya do lançamento. Se você não sabe o que é um Ouya, ele foi um consolinho baseado em Android que permitia você jogar emuladores, claro, né? E jogos desenvolvidos especialmente para ele, que seriam vendidos na lojinha do aparelho. Acontece que o Ouya morreu super rápido, por diversos motivos, e eu posso falar disso aqui um dia se vocês quiserem, mas eu lembro que Cider havia saído para ele, e eu cheguei a jogar tanto que eu terminei esse jogo na época. Sim, com aquele controle horroroso do Ouya, né? Mas fazer o que era o que tinha. Na época o jogo se chamava Cider Arcade, e ao que parece ele foi todo retrabalhado e relançado para PlayStation 5 e Switch em versão física apenas, ao menos até o momento. O jogo novo se chama Cider Reloaded.
que eu notei de diferença em relação ao primeiro é que tem uma nave a mais. Depois do Ouya, eu juro que eu não joguei mais Cider, né? E isso faz mais de 10 anos, ou seja, pode ser que tenham mais novidades no jogo, mas eu simplesmente não consegui notar. As versões físicas de Cider Reloaded estão disponíveis para vendas no site da Strictly Limited Games, com a tradicional previsão de entrega garantida até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos chega. Eu falei desse aqui há não muito tempo. Stallbringer é uma mistura de elementos de Bullet Hell com ataques de proximidade e que está ficando muito bonito. O jogo foi lançado no começo de janeiro e o preço está bem em conta. Caso você queira testar ele também antes de comprar, né, tem um demo na página da Steam. E se você não comprou a versão japonesa do Toaplan Arcade Garage, a Limited Run Games vai publicar no ocidente o primeiro jogo da série. A coletânea contendo Tiger L e Twin Cobra, né, as versões arcade e domésticas, que, né, iniciaram essa série da Arcade Garage no Japão, vai ser traduzida em versão física para PlayStation 4 e Switch. O jogo já se encontra em pré-order e a entrega, né, como eu já mencionei, deve ocorrer em qualquer momento entre 2024 e o fim dos tempos. É só uma questão de esperar e sobreviver. Ainda sobre a Toaplan, a Beatwave lançou no dia 1º de fevereiro, hoje, enquanto esse vídeo é gravado, a terceira coletânea com shmups clássicos de arcade devidamente portados para PC. Os jogos dessa vez são Batsugun, Fixate, Tiger L e Vimana. As coletâneas anteriores deles foram muito competentes e cheias de opção de customização. O pacote provavelmente já vai ter sido lançado enquanto esse vídeo está sendo gravado, então vale a pena ir lá na página da Steam dar uma olhada quanto é que tá, se cabe no seu bolso, porque os caras são competentes e fazem um bom trabalho. E o lendário Terarin, que não decepciona nunca, mal lançou Missile Dancer 2 e já anunciou seu próximo projeto de nome Crystal Breaker. O jogo dessa vez se parece muito com os jogos da série Star Soldier e promete ser muito bom, porque, bom, os anteriores dele também não deixaram nada a desejar. Não tem vídeo do Crystal Breaker ainda, mas você pode conferir as imagens na página da Steam. Eu falei desse aqui há pouco tempo também, mas vale lembrar. Trigger Heart Exelica, jogo que saiu originalmente para arcade e depois para Xbox 360 e Dreamcast, foi lançado para Switch no Japão, no fim de dezembro de 2023. O jogo vai ser lançado também no ocidente pela Red Art Games, mas não tem novidade aí sobre isso por enquanto. Esse aqui eu nem tenho muita informação, mas eu gostei muito do que eu vi. Afinal, né, ele é um shmup com gráficos de 8 bits, meio que baseado na mitologia do HP Lovecraft de nome Crank Chibi Cthulhu. Uma pena que na página da Steam só tem as imagens e não os vídeos, mas dá pra ter uma ideia aqui do que vai vir por aí. Eu espero realmente que eles publiquem mais material, porque eu fiquei curioso sobre esse aqui. E o Dead End City, que eu já citei aqui também, inclusive já joguei aqui no canal, está disponível na Steam há um bom tempo, né? Você provavelmente já sabe, já conhece esse jogo. Acontece que essa mistura maluca de Action Fighter, Galaga e Mad Max agora vai ser lançada também para o Nintendo Switch, PlayStation 4 e até para o próprio Xbox.
fica de olho que logo vem novidade aí sobre Dead End City. E Zakesta é mais um caso de jogo indie que ganha a versão comercial devidamente expandida. A versão de Steam chegou na loja no dia 20 de janeiro e está sendo vendida aí por um preço bem atrativo. O jogo conta também com um monte de novidades em relação à versão anterior, ou seja, vale a pena conferir o trabalho novo que eles fizeram. Esse aqui eu nem sei direito como classificar, cara, só sei que eu achei fantástico. A melhor forma que eu posso definir Candy Ranger é um shmup isométrico no qual o jogador controla vários personagens. Mas com certeza eu vou falhar por não incluir alguma coisa, porque o jogo parece cheio de nuances que não são fáceis de captar assim só vendo o trailer. Só sei que eu gostei muito da ideia, achei ela fantástica e quero muito que esse jogo saia logo, tá? Não tem data de lançamento ainda, mas já tem página da Steam, então vai lá e dá uma olhada se você quiser. E foi anunciado também o Redneck All Stars, do mesmo autor de Cosmo Dreamer e Like Dreamer. Trata-se de uma versão comercial desse jogo que era gratuito e que surgiu recentemente no Steam. O jogo é um bullet hell que lembra mais ou menos a série Touhou, com já a famosa dose de humor que os jogos anteriores também já tinham. O lançamento está prometido para 2024, mas já tem um demo disponível na Steam caso você queira jogar. E não é sempre que sai lançamento para Neo Geo nos dias de hoje, né? Dessa vez é um shmup. O Project Neon está sendo desenvolvido pela Full Set e vai ser comercializado em mídia física, ou seja, aqueles cartuchos enormes que podem ser usados para construir casas ou consertar móveis quebrados, por exemplo. Os cartuchos vão ser disponibilizados tanto no modelo AES quanto no MVS em edições normais e especiais. E você pode dar uma olhada aqui no gameplay do Project Neon, caso você não tenha visto ele ainda. E por falar em plataformas velhas recebendo jogos novos, Hyperborea está sendo desenvolvido pro Amiga. O jogo tem forte inspiração de Dodonpachi e Battle Squadron e vai precisar de pelo menos um Amiga 1200 para rodar. Os autores ainda estão desenvolvendo, ou seja, o jogo vai sofrer aí muitas mudanças aí no tempo, mais ou menos já dá para ter uma ideia do que vem por aí. E vai sair mais um shmup para o Pico 8, de nome Praxis Fighter X.
O autor deve publicar o jogo em breve no itch.io e outras plataformas, mas tá ficando bem legal pelo que dá pra ver pelo vídeo que já saiu. E era isso, galera. Essas foram as principais novidades do mês de dezembro e janeiro. Eu sei, era muito assunto, por isso que eu acabei sendo meio sucinto, tá? E aí, o que você achou dos lançamentos? Já estava esperando por algum? Deixa aí uma mensagem nos comentários que eu vou responder com o maior prazer. E se vocês gostaram do que viram aqui, já sabe, assine o canal, compartilhe o vídeo, manda para aquele seu grupo de amigos, considere se tornar um membro do canal. E, bom, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Abraços e fui!